Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é: Deus já te capacitou para viver o novo. Sim, Deus já te capacitou para viver o novo. Quem nunca sentiu medo de viver algo novo, não é verdade? A gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica imaginando como que vai ser essa experiência. Mas hoje eu quero compartilhar com você a história de um homem que precisou viver algo novo em Deus. E com certeza ele teve medo, porque foi uma missão muito grande que o Senhor entregou para ele. Mas o Senhor disse para ele que ele não precisava ter medo. No livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, queridos, quando eu aceitei Jesus em 2019. Não, em 2009, perdão. Em 2009, eu tinha 15 anos. Eu tinha passado por uma perda muito grande na minha vida, tinha perdido meu irmão. E isso me abalou muito emocionalmente, sabe? E eu comecei para a igreja com a minha mãe. E quando eu fui para a igreja, eu tive um encontro com o Senhor. Eu senti a presença do Senhor. Mas quando aceitei Jesus, eu fiquei me perguntando como que seria agora? Como que seria a minha vida? E muitas das minhas amigas disseram assim: Miriam, eu não dou um mês para tu sair da igreja. Eu não dou um mês para tu sair da igreja. Mas graças ao Senhor Jesus, desde 2009 até aqui, o Senhor tem me sustentado. Mire, por que você está dizendo isso? Enquanto eu estava hoje orando no meu devocional, o Senhor falou para falar com você sobre começos. Talvez você está com medo. A palavra do Senhor diz que esse foi o conselho que Deus deu para Josué. Quem era Josué? Josué foi sucessor de Moisés para levar o povo de Deus até a terra prometida. Você sabe que Moisés, ele era um grande líder. Moisés, ele era um homem muito, muito usado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Só que a Bíblia fala que Moisés morreu e o povo ainda não tinha, Não tinha ainda alcançado, não tinha ainda chegado à terra prometida. E a Bíblia fala que o Senhor chega para Josué e fala: Olha, Josué, Moisés morreu. E é você que eu vou colocar no lugar dele, é você que vai ser o sucessor dele. Então, seja forte e corajoso. No versículo 6 diz assim: Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento que prometi a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de guardar segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido em tudo e onde quer que andares. Veja só, imagina só Josué diante de uma multidão de milhares de pessoas e com a responsabilidade de guiar esse povo até a terra prometida. Com certeza ele estava com medo. Mas o Senhor falou para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Mire, eu não sei como vai ser. Eu quero andar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero dizer, caminhar com Jesus é simples. Mire, é fácil? Não é fácil, mas é simples. Às vezes a gente que complica tudo. Você pode estar pensando: mas eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar. O Espírito Santo de Deus, ele vai mudando a gente, ele vai mudando, ele vai nos ensinando. Eu me lembro, eu tinha 15 anos. Eu aceitei Jesus em fevereiro. Quando foi em outubro do mesmo ano, eu quis me batizar porque o pastor... Eu já queria me batizar, só que o pastor achava que eu não sabia o que eu queria direito. Então ele segurou até outubro. Aí como ele viu que realmente eu queria Jesus, aí ele me batizou. Outubro é o mês do meu aniversário, 18 de outubro, mas no dia 4 de outubro de 2009 eu desci as águas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sabia o que queria acontecer? Eu não sabia, mas eu estava apaixonada por Jesus. Eu estava sentindo a presença de Jesus e eu queria viver aquilo. Sabe, às vezes você pensa que você vai mudar de um dia para o outro, você pensa que você vai ser, a melhor crente, a super crente. Deus não está querendo isso de nós.
Mas a cada dia que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai colocando dentro de nós a identidade dEle. Que, na verdade, quando Deus ele nos envia para a Terra, quando a gente nasce, Deus ele já tem um propósito para a nossa vida. Ele já tem um plano para a nossa vida. Ele já deseja que nós venhamos ser de uma certa forma. Só que como nós estamos longe dele, as coisas da vida, as coisas do mundo vai moldando a nossa identidade. E por isso que quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente acha que vai ser tão difícil. Mas não é que é difícil. A gente só precisa caminhar com Ele. Um dia de cada vez, orando, lendo a Bíblia. E quando você perceber, você vai olhar para você e você vai ver que você já está com traços de Jesus. Como assim traços de Jesus? Sim, a Bíblia fala que quando Pedro negou a Jesus, chegaram para ele e falaram assim: não, você andava com ele sim. Você andava com ele porque a sua forma de falar é como que você andava com ele. Você entende que, tipo, quando você começa a caminhar com ele, você começa a pegar o jeito dele, você começa a pegar a forma que ele quer que você seja. Então, não se preocupe. Não pense, eu não vou conseguir. Não pense, é desesperador, porque não tem nada demais. Você vai caminhando com ele. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. Jesus sentava com todo mundo, Jesus conversava com todo mundo, sabe? Jesus é simples, a gente não precisa... Às vezes as pessoas olham pra mim e um dia desse alguém me pergunta assim: Miri, o que você quer dizer? Porque eu sempre falo, eu não sou religiosa, eu não gosto de religião. E aí você pode se perguntar, como que uma pessoa não é religiosa, não gosta de religião e fala de Jesus? Porque Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus não é uma religião. Religião é um conjunto de doutrina, de costumes. Isso não é Jesus. Jesus ele veio para um povo judeu que tinha religião, um povo judeu que tinha a sua cultura, que tinha a sua lei, mas Jesus mesmo mostrou diferente. Então assim, Jesus mostrou que muitas vezes a letra mata, porque muitos matam em nome de Deus. Muitos matam em nome da religião. E não matam só fisicamente, mas matam muitas vezes espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque a religião acaba ferindo, machucando, tratando as pessoas mal, fazendo indiferença. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Não é porque eu estou na igreja, que eu estou servindo a Cristo, que eu, sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. E você não é melhor do que eu. Nós só somos seres humanos comuns que queremos ser a cada dia um pouco mais parecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus é extraordinário. Jesus é extraordinário. Jesus é tudo. Jesus é exemplo em tudo. Então, ser cristão é isso. É seguir os passos dele. Miri, mas você acha que eu vou conseguir... A gente não vai conseguir ser perfeito. Mas a cada dia a gente vai caminhando com ele. Ele vai nos capacitando. Você nunca vai olhar para um cristão e vai ver ele perfeito. Porque ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Vamos sempre falhar em alguma coisa. E essa questão de perfeição, de achar que nós temos que ser perfeitos, muitas vezes acaba afastando as pessoas de conhecer a Cristo. Tem pessoas que falam, eu não vou para a igreja porque agora eu tenho que vestir isso, eu tenho que andar assim, eu tenho que fazer isso. E te apresentam um conjunto de regras, um conjunto de doutrina, e não te apresentam o Cristo da Bíblia, o Jesus da Bíblia. E aí você entra na igreja e você conhece a religião, o conjunto de regras, e não conhece o Jesus da Bíblia. Eu agradeço muito a Deus porque Deus sempre colocou bons pastores na minha vida. Porque... eu me lembro do meu primeiro pastor, o pastor Jairo, a missionária Ana, pastores simples. Eu aceitei Jesus numa igreja simples e pequenininha, sabe? Mas eu me lembro que toda quarta-feira tinha ensino da palavra. Toda quarta-feira tinha ensino da palavra. E eu me lembro que ele passava pra gente uma quantidade de versículos que a gente tinha que ler. E aí a gente na quarta-feira levava para poder falar. Eu sempre tive bons pastores. Então assim, isso... a leitura da palavra foi me ensinando. Miri, você já passei por tudo que você imaginar. São quase 15 anos? Ou mais de 15 anos. Por tudo que você já imaginar. Eu já, estive lá em cima com Cristo. Já estive lá embaixo com Cristo. Já tive momentos bem difíceis. Na minha vida particular, na minha família.
E até mesmo dentro de mim, de achar que eu não seria capaz de conseguir. Mas aí eu olho para a palavra e falo assim, realmente eu sou humana, eu sou falha, eu sou frágil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é perfeito, ele é poderoso, ele pode. Se nós olharmos para nós, para a nossa capacidade, nunca vamos conseguir. Ontem no devocional, eu falei sobre que Deus capacita o seu escolhido. Porque muitas vezes a gente acha que nós não podemos ser escolhidos porque nós não sentimos capazes. E isso é um orgulho. Porque quando nós olhamos para nós, a gente acaba sendo orgulhoso de achar que eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre Ele. É Ele que coloca em nós as palavras, é Ele que nos capacita. Ele nos capacita, gente, para tudo na vida. Ele nos unge para tudo. Ele não unge só pastores e pregadores e missionários, não. Ele unge uma pessoa para ser mãe, ele unge uma pessoa para ser pai, ele unge você para ser funcionário. Você precisa ser ungido por Deus para ser um bom funcionário. Você precisa ser ungido por Deus para ser um bom amigo. Você precisa ser ungido por Deus para ser um bom ouvinte. Você precisa ser ungido por Deus para fazer essa faculdade. Pelo amor de Deus, se você não for ungido por Deus para você fazer essa faculdade, para Deus te capacitar, você não vai conseguir. Caminhar com Cristo é isso, é conversar com Ele o tempo inteiro, é depender dEle, é pedir ajuda para Ele, para que Ele possa nos encher, para que Ele possa fazer em nós. Então seja forte e corajoso. Se você está no começo com Ele, se você está no começo de algo na sua vida, que você está com medo, que você está pensando, será que eu vou dar conta? Eu quero te dizer, você vai dar conta. Você não vai dar conta porque você é o tal. Você vai dar conta porque Jesus está com você. Você vai dar conta porque Jesus te capacita para você dar conta. Então, nós precisamos disso. Precisamos ser ungidos para ser marido, para ser esposa. Precisamos da unção dele, da capacitação dele nas nossas vidas. Ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob o juramento, eu prometi te dar a teus pais e aos teus filhos. Seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Amém? Vamos orar? Senhor amado, obrigado por essa palavra, obrigado por nos encorajar nessa manhã de domingo, por nos dizer que se nós formos fortes e corajosos e darmos o primeiro passo, o Senhor vai colocar o chão que a gente precisa. Tem pessoas que estão pensando em mudar de cidade, tem pessoas que estão pensando em mudar de país, tem pessoas que estão pensando em começar a faculdade. Nós estamos no início de um ano, Senhor, tem tantas coisas para fazer, tem tantos novos começos para viver, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, nos capacita para esses novos começos, nos capacita para viver a tua vontade, nos capacita para sermos prósperos naquilo ao qual vamos fazer. Sabe, Josué foi próspero, Josué foi abençoado, porque o Senhor o capacitou. Senhor, em nome de Jesus, nós podemos ser fortes. Eu posso ser forte, eu posso ser capacitada pelo Senhor para estar aqui neste canal falando do Senhor, Pai. Porque o Senhor é o Deus que nos capacita, que nos unge. Porque eu não sei, mas o Senhor que me capacita. Então eu quero te pedir, nos dá sabedoria, sabe? Talvez é alguém que está começando um casamento e fica com medo. Ser forte e corajoso. E peça ao Espírito Santo de Deus para te instruir, para te capacitar. Seja forte e corajoso, sabe? Porque você vai entrar na terra que Deus te prometeu. Que terra é essa, Mili? A terra da promessa de Deus na tua vida. Amém? Você acredita nisso? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aqui embaixo. Coloca lá, ativa lá o sininho para você receber todas as notificações e todos os dias nós estamos aqui pela manhã com uma palavra de fé para o nosso coração, também buscando o Espírito Santo. Gente, eu tenho uma coisa em mim que eu gosto de buscar, a presença de Deus. Eu não sou perfeita, eu não sou mais melhor do que ninguém, eu sou um ser humano miserável, falho e pecador. Mas eu amo buscar a presença de Deus e eu amo trazer as pessoas para buscarem a presença de Deus. Então, por isso eu compartilho orações e palavra todos os dias de manhã cedo. Então, se inscreva aqui no meu canal e se porventura esse vídeo falou com você, ou se você sentiu de enviar para alguém, envia para aquela pessoa que está começando, sabe?
Todo mundo, muita gente achou que eu não iria chegar. E todos os dias eu peço a Deus misericórdia, porque eu quero permanecer até o fim. Que Ele me sustente até o fim dos meus dias. Eu falo, Deus, até o fim dos meus dias. Mas lá no início eu achei que não iria conseguir. E o Senhor me ajudou. O Senhor foi me ensinando a cada dia, o Senhor foi me capacitando a cada dia, sabe? Eu fui caminhando, o Senhor foi colocando pessoas na minha vida. Assim também vai ser com você. Se você começou a andar com Cristo agora, tem pouco tempo, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Deus vai colocar pessoas na tua vida. Já está colocando aqui esse vídeo dizendo: seja forte, filho, seja corajoso. Eu conto contigo para mudar a história da tua vida, para mudar a história da tua família. Eu conto contigo para mudar a história dos teus amigos. Seja forte e corajoso. Eu tenho um plano na sua vida. Seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã.